bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías e nós já estamos no capítulo 9 de Isaías. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Lembrando, já de início, o seguinte, antes de iniciarmos, você pode se inscrever no nosso canal se não for inscrito ainda e pode acionar o sininho para que seja lembrado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Você também pode, sem problema nenhum, compartilhar com quem você quiser o link dos nossos vídeos. E não esqueça de dar um like, de dar um joinha lá nos nossos vídeos. Isso vai auxiliar a espalhar a mensagem de Deus. Amém? Então, vamos lá. Vamos ao capítulo 9. Nós estamos nesta primeira parte, que vai até o 35, e estamos aqui neste subgrupo, que vai até o capítulo 12. E hoje nós vamos estudar, então, o capítulo 9. No capítulo 9, nós temos agora uma das passagens mais maravilhosas para nós. A passagem que fala, que esclarece acerca do Messias. Esta passagem é muito importante. E eu espero que você já tenha lido o capítulo 9. Se não fez isso, por favor, dá um pause no vídeo, lê o capítulo, para que nós possamos acompanhar de forma mais específica e mais detalhada. Ele começa a falar sobre Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali são duas tribos do reino do norte, que fazem parte do reino de Israel. A Israel como um todo, ela foi subdividida em reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. O reino do norte compreende várias tribos. A gente já falou de Efraim, que é representativo do reino do norte, e hoje nós vamos falar de Zebulon e Naftali. Estas tribos estavam localizadas no que nós conhecemos como Galileia. Então, elas estavam muito próximas do lugar onde Jesus fez o seu ministério. Estas tribos, elas foram muito humilhadas, muito atacadas pela Assíria. E quando da conquista do reino do norte, estas tribos praticamente deixaram de existir. Poucos representantes foram levados, poucos restaram. A maioria foi destruída. E essas aqui estão representando, então, as 10 tribos de Israel, do Reino do Norte. Quando ele fala caminho do mar, ele está dizendo que existe uma rota, ou existia uma rota de caravanas. Ela existe ainda hoje, mas claro que não é mais de caravanas. Esta rota de caravanas, ela passava pelas principais cidades e numa rota de comércio. Então, ela passava perto do mar Mediterrâneo e ela ia de Damasco para a Galileia. Galileia, que é o local de ministério de Jesus lá no Novo Testamento. Depois de que a Síria conquista aquela parte, o reino de Israel, esta terra que ele está falando aqui, que era de Zebulon e Naftali, praticamente virou uma terra de gentios. Praticamente uma terra de gentios. Olha que coisa interessante. Este lugar era o lugar mais humilhado, mais destruído da guerra entre a Síria e a Assíria. Eles acabaram sobrando para eles nesta guerra. Este é o lugar de maior trevas e onde haveria de brilhar a luz da salvação. Esta luz
ela está significando aqui a salvação e ela é um símbolo de alegria. O povo, diz o verso 2, que andava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Significa dizer, então, que esta região, que era uma região assolada, destruída, uma região de trevas, de escuridão, ela veria o brilho da luz, ela veria brilhar a luz. Onde? O ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi exatamente neste lugar. O ministério de Jesus acaba por alcançar, revertendo aquelas trevas do cativeiro assírio, da assolação, da tristeza, do luto. Este mar é o mar da Galileia, onde Jesus perambulou durante o seu ministério aqui na terra. Então, esta região, a região mais atingida, mais triste, mais enlutada, esta região de trevas veria brilhar a luz. E isto aconteceu quando Jesus veio ao mundo em carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e este Emanuel trouxe luz para o lugar de trevas e de tristeza, próximo ao mar da Galileia. O Messias traz uma luz que é uma luz de restauração, é uma luz de salvação. Só que esta luz não é só para o povo da Galileia, não é só para o antigo reino no norte de Israel. Esta luz, esta restauração, estava sendo trazida num primeiro momento para Judá, para o reino do sul, Jerusalém, Judá, as tribos do sul, mas também, num segundo momento, para todas as nações. E é por isso que nós fomos atingidos, por isso que nós pudemos ganhar esta luz, esta restauração, esta salvação trazida por Jesus, porque ela está prevista aqui pelo profeta Isaías. A vinda do Messias traria então abundância de alimento. E agora o profeta começa a falar de tudo que está acontecendo, tudo que iria acontecer. A canga, o que é canga? Canga é aquela peça de metal, de madeira, com argolas de metal e correias de couro que eram colocados sobre os animais para que eles pudessem levar o peso das coisas. Então, a canga de escravidão, canga de trabalho forçado, que foi imposta pelos assírios, quando os assírios dominaram toda aquela região, ela seria quebrada. Então, Deus está prometendo, através do profeta, que haveria um tempo em que esta canga, este sinal de escravidão, esse sinal de trabalho forçado, seria quebrado. A vara que oprimia, a vara, o látego, o chicote que estava sendo dado nas costas do povo de Deus, se partiria. Então, a vara dos opressores. Quem eram esses opressores? No primeiro momento, foi a Assíria. Depois foram os babilônios. Então, esta vara seria quebrada, ela se partiria. Ele faz uma referência aqui, e a referência que ele faz naquela região é quanto a Gideão. Gideão, ele lutou praticamente sozinho, ele e um punhadinho de pessoas lutou contra os midianitas para libertar o povo naquela região. E então o profeta, alertado por Deus, está falando que isto iria acontecer de novo, como se um Gideão estivesse sendo mandado sobre os invasores de Midian, que agora são assírios, babilônicos, sírios e etc, etc. Eles agora seriam
vencidos, e este Gideão, que seria o Messias que haveria de vir, ele libertaria o povo. Todos os sinais de guerra vão desaparecer. Tudo que era utilizado para a guerra agora seria feito como material de plantio, material do dia a dia de produção. E a paz seria estabelecida quando o Messias chegasse. Então, olha lá, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Então ele está falando aqui de Gideão. E ele fala em seguida o seguinte: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, haveria de nascer um menino. Que menino é esse? Bom, a gente já tinha ouvido falar de um sinal, o segundo sinal que tinha sido dado para Acaz, lá naquele tempo, tinha sido dado para Acaz. Aqui ele volta a falar deste Emanuel. O Emanuel, uma encarnação de Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. E aí nós vamos ver no Novo Testamento que diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é este? Emanuel. Quem é este? O Messias. Ele foi dado. Ora, se ele foi dado, ele se nos deu, diz a palavra. Então ele foi dado para nós. Significa dizer que eu não preciso comprar e que eu não tenho que retribuir de qualquer forma. Então não tem compra, não tem contraprestação. Deus vai dar a sua presença, o Emanuel, o Messias, de graça, trazendo com ele o dom da salvação. O Messias vai ser dado para nós, no nosso caso agora, ele já foi dado porque Jesus já nasceu, Cristo já nasceu, Cristo, Messias, Jesus, o Emanuel, que haveria de vir. Ele foi nos dado de graça. A salvação é um dom gratuito que é dado por Deus através da morte do seu filho. Portanto, o Messias veio para trazer a paz, veio para trazer Shalom. O governo dele era uma renovação do trono davídico. Como assim renovação do trono davídico? Porque o Messias tinha que ser descendente de Davi. E isso efetivamente aconteceu. Jesus é da linhagem real de Davi. Só que agora esse reinado não é um reinado dentro de um povo, de uma nação. Ele é um reinado universal. Ele atinge todos os povos, todas as nações. É um reinado para todos os homens. Ele traz as insígnias, as representações reais. O que representa um rei, um reinado? O cetro, que é o que o rei usa, a espada, que o rei usa, e as chaves. O cetro, a espada e as chaves foram dadas por Deus para o Messias. Que significa dizer isso? Que a ele foi dado autoridade e a ele foi dado governo. Autoridade, poder, majestade foi dado a este Messias, este menino que iria nascer. O Emanuel, um Deus conosco, o Messias. O nome desse Messias, e ele coloca maravilhoso, alguns separam, maravilhoso conselheiro,
Ou você pode dizer junto, maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai eterno ou Pai da eternidade, como você queira, príncipe da paz. Então vamos lá. Maravilhoso conselheiro, porque ele é dotado de uma sabedoria superior. Jesus, que é o nosso Messias, que é o Emanuel, que veio trazer a salvação para nós, que é a consolidação desta profecia, ele veio com uma sabedoria superior, com autoridade. Ele é acima de todos os outros, ele transcende, ele vai além de todos os outros e inclusive os limites da compreensão. Coisa que nós não podemos compreender, ele compreende, porque ele tem esta capacidade, este dom, essa característica. O conselho é esse espírito de sabedoria que Jesus tem para o seu ofício. Qual é o ofício de Jesus? É um ofício de rei, portanto, um ofício real e um ofício de salvador. Ele é um rei sacerdote salvador. E como ele exerce esse ofício? Ele exerce esse ofício através de uma característica que está no seu nome. Maravilhoso conselheiro, de sabedoria superior a tudo que nós podemos imaginar. Deus forte. A palavra aqui usada é El Gibor. El Gibor quer dizer um Deus poderoso, soberano, que prevalece sobre todo e qualquer poder que você possa imaginar. Isso mostra a divindade de Jesus. Jesus foi essencialmente humano, essencialmente divino. Ele tem esta dupla natureza. Ele tem uma natureza divina numa natureza humana. Entretanto, quando ele exerce o seu ofício, esta natureza supra-humana, ela se assemelha a Deus, porque ela é divina. Ele tem a força e o poder do próprio Deus. Pai eterno, Pai da eternidade, me fala de eternidade. Aquele que era no princípio, que estava com Deus desde a infinitude dos tempos anteriores, aquele que era, quando Deus se apresenta como Yahvé, aquele que é, e como a eternidade a vir, ainda que está pela frente. Então, ele é eterno. Era eterno, é eterno, será eterno. Ou seja, ele não tem começo nem fim. Príncipe da paz, por quê? Através do seu ofício de remidor, de salvador, ele traz para nós a salvação, a remissão dos pecados. E quando ele faz essa remissão dos pecados, nós podemos nos apresentar diante de Deus justificados. Nós somos justificados não com uma justiça própria, não é a nossa justiça, mas é a justiça que nos é imputada pelo sangue de Jesus. Quando nós estamos assim, remidos, salvos, livres do pecado, nós podemos nos aproximar de Deus. Deus admite-nos na sua presença porque nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Messias. Portanto, ele traz salvação e trazendo salvação nós podemos nos aproximar do Senhor e podendo nos aproximar do Senhor, nós podemos contar com bênçãos, com a benignidade, com a misericórdia, com o amor de Deus e podemos então compartilhar com ele da felicidade, da alegria eterna lá nas bodas do Cordeiro, naquele cerimonial eterno que nós vamos participar.
O seu trono é o trono davídico, nós já havíamos visto. Este trono vai ser estabelecido, ao contrário do trono que existia nesse momento com Acás, com Ezequias, com todos os reis corruptos e pecadores. O trono do Messias, o trono davídico, seria estabelecido em justiça, do que é reto, do que é justo, e seria eterno. Ele não tem início e não tem fim. E ele vai ter mais uma característica, além destas que nós já havíamos discutido agora há pouco. Ele também vai encher toda a terra, porque a glória, a majestade, o poder de Deus enche toda a terra. Nós vimos que quando Isaías foi chamado, ele diz que a orla do seu manto enchia tudo. Então, a mesma coisa, essa mesma ideia está contida aqui. E ele vai cumprir uma promessa que ele fez para Davi. Ele disse para Davi que o trono dele seria estabelecido até o final e que ele estabeleceria um rei eterno, um grande rei, um rei sacerdote. Quem é este? É o Emanuel. Uma vez que ele faz toda esta apresentação e ele coloca tudo isto, agora ele começa a falar, no final do capítulo, ele começa a falar que haverá um julgamento de Efraim e uma lição para Judá. Entendam aqui, Efraim é uma das tribos de Israel. Toda vez que o profeta fala de Efraim, ele está falando do reino de Israel. Então, por que Efraim vai ser julgado? A razão do julgamento nós já vimos em outras partes, mas o profeta repete. Aqui ele faz mais uma repetição. O reino do norte era arrogante, orgulhoso e rebelde. Por que ele era orgulhoso? Porque ele achava que ele era poderoso, tinha dinheiro, tudo ia bem, nada lhe faltava. E ele achava que isso tudo vinha das mãos deles e não das mãos do Senhor. Ele não dava glória a quem devia. O orgulho dele é que, em vez de ele construir casas simples, não, ele construía em madeira nobre, que era muito cara. Ele construía em pedras lavradas, ele construía em riqueza. Portanto, ele era orgulhoso. Ele era rebelde, porque ele não se voltava para Deus e na dificuldade, em vez de ele buscar a Deus, ele buscava os ídolos e ele buscava interações, alianças com outras nações. Então, por que é que Israel ou Efraim ia ser julgado? Porque ele era arrogante, ele se achava o todo-poderoso, ele era orgulhoso das riquezas e do exército que ele tinha, e ele era rebelde em não buscar a Deus quando deveria ter feito. Ele fez aliança com a Síria, e a Síria trai Israel. Menahem e o seu filho Pecaías de Israel, os reis de Israel, vão pagar tributo a Tiglat desde o ano de 739 a.C. Tiglat é da Assíria. E, como ele estava sendo traído, ele foi entregue à Assíria. Pecaías foi assassinado e Peca assume o poder. Peca era anti-assírio, ou seja, ele estava contra Tiglat-Pileser. A Assíria ataca os filisteus, vizinhos de Judá, em 734, e os sírios em 733, 32 a.C. Antes disso, em 737, os filisteus e os sírios vão pressionar Pecaías a se juntar a uma coalizão que estava sendo contrária à Assíria. Então, estas alianças é que estavam sendo denunciadas pelo profeta e estas alianças
era uma das razões pelas quais o povo iria ser julgado. Primeiro os governantes e depois o povo, que seguia como se nada tivesse acontecido. A palavra enviada para Jacó. Quem era Jacó? Jacó era o pai deles. Então, era um ancestral, era um patriarca. Então, Jacó era ancestral de Israel? Sim. Então, a palavra servia, se ela fosse mandada para Jacó, significa que ela estava sendo dita para Israel, seu descendente. Mas Judá também era descendente de Jacó e, portanto, também para ele valia esta palavra. Efraim, a principal tribo de Israel, recebia a palavra. Que palavra é essa? Não confie na Síria. Não confie na Síria. Não confie em ninguém. Mas a arrogância era maior. Não deixava ver. Eles diziam, você vai derrubar as nossas construções de tijolo? Maravilha, pode derrubar. Nós vamos construir com pedra lavrada, ou seja, maior, mais cara, mais importante do que o tijolo. Você vai derrubar os sicômoros, os carvalhos? Não tem problema, nós vamos ter cedros do Líbano. Tanto os cedros quanto os sicômoros eram grandes árvores frondosas, árvores imensas. Então, o que eles estão dizendo aqui? Não interessa o que você está fazendo, eu vou fazer melhor. Triste ilusão da arrogância, do orgulho deste povo que não via a verdade. Israel seria atacado pelos sírios, pelos filisteus. Ora, Israel estava no meio, os sírios e os filisteus estavam lado a lado e eles fizeram um movimento de pinça. Então, ataque por um lado, ataque por outro lado. Mesmo assim, eles não se voltam para Deus pedindo ajuda. Muito pelo contrário. O julgamento vai acontecer e iria acontecer como aconteceu de verdade, através da força, do poder da palavra de Deus. O braço que estava estendido contra eles era o braço do Senhor. E ele diz: eu vou cortar a cabeça, ou seja, as autoridades. Então, autoridades, ancião, nobre, sabe? Tudo que é cabeça, tudo que está à frente, tudo que é governo, todas as autoridades seriam destruídas, como de fato aconteceu. Mas também a cauda de Israel. Quem é a cauda de Israel? A cauda de Israel eram os seus profetas que estavam se prostituindo aos falsos deuses, falando de profecias falsas. Também ele vai quebrar a altiva palmeira. Quem é a palmeira? A palmeira são os ricos, são os poderosos, mas também o junco. O junco são os humildes, são os pobres. Esta palavra se cumpre em 722 a.C., quando a Assíria termina de conquistar todo Israel, mais especificamente quebrando a resistência de Samaria e levando o povo cativo e matando o resto. Deus não tem prazer nessa destruição, mas era um julgamento que tinha que ser feito. O zelo e a ira de julgamento é que fizeram com que estes acontecimentos efetivamente se dessem. A maldade é que deu razão para tudo isso. A ira de Deus era um fogo destruidor, um fogo consumidor, que consumia os perversos, que consumia os pecadores e deixava um resto tão pequeno que praticamente desaparece lá na Assíria. O fogo passa a ser a ira de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso. E aqui existe uma coisa interessante que nós vamos observar futuramente, nos outros vídeos nós vamos observar. Ele termina esse capítulo falando de uma destruição total, um comendo o outro. O que isso quer dizer?
canibalismo, é uma autodestruição. Então, as pessoas se mutilam e se destroem mutuamente, simplesmente porque não querem admitir o seu orgulho, a sua arrogância e o seu pecado. Amém, amados? Bons estudos.